Bom dia, turma do segundo ano A da Escola Júlia Alencar Fantinelli. Tudo bem com vocês? Estamos retornando das férias e com esse retorno nós iremos fazer uma revisão e fazermos também a recuperação paralela daqueles alunos que não tiveram rendimento tão positivo no primeiro semestre. Para isso, eu escolhi o assunto os contratualistas, que foi um assunto que nós exploramos no semestre passado, mas que nem todos os alunos fizeram a nossa atividade e que por isso não tiveram bom rendimento. Para começarmos a falar sobre as teorias contratualistas e os filósofos, que compõem esse grupo, gostaria de iniciar falando que esses filósofos, eles pensaram a organização da sociedade, a criação dos governos. E eles vão pensar da seguinte forma: eles vão dizer que os homens, antes da criação da sociedade, os homens viviam em um estado de natureza, onde não havia um governo, onde não havia leis, onde esses homens eles viviam segundo as leis da própria natureza, como o nome já diz, no estado de natureza, ou seja, de acordo com as leis da própria natureza. E dentro dessa ideia, todos os filósofos vão defender que no estado de natureza, os homens eles tinham alguns direitos, que são os direitos naturais, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, são direitos naturais dos homens. No entanto, em um dado momento da história, esses homens, eles abdicam, ou eles renunciam essa liberdade plena e absoluta para a criação da sociedade. E isso se dá através de um contrato social, ou seja, os homens concordam entre si para a criação da sociedade, para a criação do governo, onde, a partir da existência dessa sociedade, a partir da existência desse Estado civil, as leis da natureza, elas passam a não ter mais importância, ou, melhor dizendo, elas são substituídas por leis criadas pelos homens, criadas pelos governos para o bem de todos, ou seja, para o bem da sociedade. Então, vamos agora iniciar o nosso estudo sobre alguns desses contratualistas. O primeiro contratualista que nós trazemos aqui é o Thomas Hobbes, certo? E o Thomas Hobbes, ele vai defender o Estado absolutista. Então, ele vai defender a necessidade de um governo forte e de um poder centralizado na pessoa do rei. O Hobbes, ele vai dizer o seguinte, que os homens, no estado de natureza, os homens, eles eram maus, eles eram egoístas, É até famosa a frase dele, o homem é um lobo para o outro homem, Ou seja, o Hobbes defendia que essa maldade, que o homem, no estado de natureza, ele tinha em si uma maldade, um egoísmo, ele era capaz de destruir o outro homem, de destruir o seu semelhante, para satisfazer os seus interesses, as suas necessidades. No estado de natureza, o Hobbes ele vai dizer que era, na verdade, um estado de guerra
de todos contra todos. No início, né, ele dizia que tudo era de todos. No entanto, quando há disputa, quando há luta, né, pela posse, pela terra, essa disputa, essa luta vai levar ao quê? Vai levar à guerra. Então, para que a guerra acabasse, para que esse estado de guerra acabasse entre os homens, era necessário a criação do Estado, que ele vai relacionar a figura do Leviatã, né? Um monstro marinho que amedrontava, mas que ao mesmo tempo era necessário para a preservação da paz entre os homens. O Hobbes vai dizer que assim como foi criado, o Estado ele pode suprir a propriedade privada, né? Ele vai dizer que o Estado ele foi criado para garantir a propriedade privada, a existência da propriedade privada, da posse, né, pessoal? Aqui da posse da terra, por exemplo. E aí, o Hobbes diz, assim como o Estado cria a propriedade privada, ele também pode acabar, ele também pode tirar da pessoa o direito de ter essa propriedade privada. No Hobbes, o contrato social entre os homens põe fim ao estado de natureza, né? Ou seja, com a existência do Estado, o estado de natureza, o estado de insegurança, de guerra, de todos contra todos, chega ao final. Em Hobbes também a gente vai ver o pacto de submissão, que os homens eles assumem, né, e transferem a sua liberdade voluntária ao Estado, que passará a agir em nome de todos. Então, Hobbes, ele acha que os homens eles devem ser submissos ao Estado, submissos ao governo, submissos ao Estado absolutista, né? Porque eles transferiram toda a sua liberdade ao Estado para que o Estado pudesse protegê-los, pudesse proteger a sua vida, pudesse proteger principalmente a sua propriedade privada. Vamos agora ver o John Locke, né? O John Locke é um outro filósofo contratualista, certo? E que ele vai fazer a defesa do Estado liberal. Inclusive, o Locke é um dos pais do liberalismo, né? É um dos primeiros pensadores, filósofos que pensaram uma sociedade liberal. E Locke também vai fazer a defesa do individualismo, ou seja, o indivíduo precede o Estado. O indivíduo vem antes do Estado. Então, em Locke, os homens são bons, livres, independentes, iguais, pacíficos e seguros. Isso era a concepção do Locke sobre o estado de natureza, tá bom? Já vai diferenciar aí totalmente do Hobbes que a gente acabou de ver. Então, para o Locke, os homens no estado de natureza, eles eram bons, eles eram iguais, eles eram pacíficos, tá certo? Então, o estado de natureza é um estado de paz e harmonia. A propriedade já existia no estado de natureza e, por isso, não pode ser violada pelo Estado. Para Locke, a propriedade privada é um dos direitos naturais do homem, né? E que, por isso, o Estado não pode violá-la. É através do trabalho, né?
é pelo trabalho sobre a terra que o homem estabelece os limites e garante a sua propriedade. Então, para Locke, a propriedade ela tem uma finalidade, que é a utilização dessa terra no trabalho, né, para usufruto do seu proprietário. Com o surgimento da moeda, a propriedade também pode ser adquirida a partir da compra. No entanto, né, o Locke diz que os homens fizeram um contrato social. Né? E para quê? Qual a necessidade ou qual a justificativa do Locke para o contrato social? Preservar o estado de liberdade natural e preservar o direito natural à liberdade. Então, para o Locke, o governo, a existência da sociedade, do Estado civil, tem a finalidade de preservar o estado de liberdade, ou seja, de preservar os direitos naturais dos homens. A finalidade do governo é a conservação da propriedade, tá bom? Para o Locke, o legislativo ele deve ser o poder supremo. Se Hobbes defendia a existência do Estado absolutista, centrado todo na pessoa do rei, o John Locke ele já vai defender aí a existência do poder legislativo, né? Os senadores são os grandes responsáveis, né, pela elaboração das leis e para Locke eles têm o poder supremo. O governo ele deve ser controlado pela sociedade e quando esse governo ele foge à lei, ele não atende às necessidades da sociedade, Locke diz que é possível e necessário a resistência contra esse governo. Outro filósofo contratualista que nós trazemos é o Rousseau. Né? O Rousseau ele tem um pensamento bem interessante, em algumas coisas ele vai destoar dos outros filósofos do seu tempo. O Rousseau dizia que o homem no estado de natureza era bom, era livre, espontâneo, moral e feliz. Né? Então, o Rousseau vai defender, né, que o homem ele é bom por natureza. No início, ou seja, no estado de natureza, tudo era de todos, certo? E a partir do momento que se cria a sociedade, a propriedade privada, melhor dizendo, né? O Rousseau diz que se cria todos os males da sociedade. Então, o Rousseau ele vai defender a ideia de que a propriedade privada é algo ruim para a sociedade, que a existência da propriedade privada trouxe inúmeros males para a sociedade, como, por exemplo, as guerras, as misérias, a violência. E aí o Rousseau vai dizer, né, que o contrato social serve para garantir a liberdade civil através das leis. Né? Então, se o homem no estado de natureza era bom, mas com a criação da propriedade privada, né, esses homens se viram no meio de guerras, né? O Rousseau ele propõe aí que a criação da sociedade, a criação do Estado civil, ele deve garantir a liberdade de todos os homens, né? E essa liberdade baseada nas leis. E aí ele vai defender a existência do pacto de sociedade, né? Onde o homem, tendo perdido a liberdade natural, que possa ganhar a liberdade civil.
né, estabelecendo leis para si através do respeito à vontade geral, ou seja, a vontade de todos da coletividade, o homem continua tão livre quanto antes. Então, o Rousseau ele vai dar ênfase aí para essa vontade geral. O Rousseau ele já aponta para a democracia, né? Quando ele fala de vontade geral, ele fala da vontade da maioria, da coletividade. Então, o Estado, né, para o Rousseau, ele deve ser democrático, com respeito pela vontade geral. Só a vontade geral do povo é soberana. No caso, os outros filósofos, eles disseram, né, é o poder executivo que é soberano, é o poder legislativo que é soberano, e o Rousseau ele vai dizer, não, soberano é o povo. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos ficar por aqui. Peço que vocês leiam o livro de vocês no capítulo sobre os contratualistas, né, e possam fazer a nossa atividade. Um forte abraço e nos encontraremos na próxima aula.